Você já conhece a tabela 5W2H? Pois é, essa é uma ferramenta que mudou a minha vida como gestor e é uma ferramenta que serve para planejamento e também para gestão de um projeto. Se você já ouviu falar, fica comigo, porque eu vou te mostrar algumas nuances relacionadas à gestão e à tabela 5W2H. E se você nunca ouviu falar, fica também, porque você vai aprender uma super ferramenta. Vamos lá? Então, como você sabe, esse curso foi todo planejado e agora a gente está começando esta aula onde eu vou apresentar para você a tabela 5W2H como uma ferramenta de planejamento e também como uma ferramenta de gestão de um projeto. E aí eu quero deixar claro e destacar para você aqui a importância disso que eu estou fazendo agora, nesta aula, no momento que a gente vive. Por quê? Esta ferramenta, ela é uma ferramenta que normalmente é utilizada como ferramenta de gestão. E eu estou trazendo ela aqui de uma forma inovadora, neste ponto do curso, para que você perceba o poder da ferramenta neste momento, no momento do planejamento. Porque, através de análise SWOT, vocês chegaram já a um plano para um objetivo. Tá? Então, você já tem aí 5, 10, 15, 20 atividades, 20 ações que você conhece simplesmente o quê? Tá? O quê? Qual a ação que você precisa fazer para que você atinja o seu objetivo? E a tabela 5W2H vem e traz uma série de coisas novas que você vai precisar parar para pensar sobre tudo que você precisa para, de fato, realizar aquelas atividades do plano de ação. Logo, eu gosto muito de usar essa ferramenta também como ferramenta de gestão, mas como você vai ver ao longo do vídeo, é uma ferramenta que tem um grande poder também para planejamento. Então, o que a gente vai ver aqui, né? A gente está, como você sabe, né? Você já sabe que a gente está no módulo 2, tá? Esse módulo é o módulo onde a gente fala de planejamento de indicadores e de autogestão. Você está fazendo comigo um planejamento estratégico pessoal, mas tudo que a gente vê aqui se aplica também a empresas, a grupos, a grandes corporações, tá certo? Os indicadores, a missão, a visão e os valores que fecham o planejamento estratégico, a gente vai ver depois das ferramentas e a gente vai seguir aqui agora nesta aula tratando da tabela 5W2H, tá? Então, vamos direto ao assunto. Eu vou aqui abrir, como sempre aqui, o meu mapa mental aqui no MindMaster, tá? Então, aqui, o que vocês têm agora, o que vocês estão vendo comigo aqui é o mapa mental. Vamos direto aqui ao assunto, tá? Essa é a aula número 11 do nosso curso e a gente vai aqui direto agora para a tabela 5W2H. Tá bom, ok. 5W2 o quê? Tá, 5W2H, na verdade, corresponde a 5 vezes a letra W e 2 vezes a letra H. Existem discussões em relação a de onde ela veio, mas tudo indica que veio aí do Japão, tá? Da era aí do toyotismo, tá? Não, eu não tratei ainda da questão da história da administração, mas teve aí a fase do toyotismo ligado à Toyota e a fase do fordismo ligado à Ford, tá? Então, é um pouquinho de história aqui para a gente começar a nossa aula aqui do 5W2H. Então, por que os 5 Ws? Veja só, a gente tem aqui o que, por quê, quem, onde e quando. Esses são os 5 Ws, tá? Até aqui, no plano de ação que você construiu, você tem um conjunto de ações. E lembra que eu disse para você, começa sempre uma ação com um verbo. Ação, verbo. O que deve ser feito, tá? Então, o que é esse o que do 5W2H? O que deve ser feito? Lembra também que não é o que eu quero fazer, é o que deve ser feito para que eu atinja o meu objetivo. Ou seja, o que precisa ser feito, né? Eu sempre, quando falo dessa frase, eu sempre remeto aí a Peter Drucker, tá? Então você já tem, na verdade, você só tem até agora o que já é muito, o que deve ser feito para que você atinja o seu objetivo, e isso tudo veio lá do nossa modelagem de SWOT, da matriz de SWOT, dos cruzamentos que a gente já fez, da pontuação que a gente já fez, da estratégia que você já definiu, tá? Então, o que a gente vai fazer agora é trazer esse plano de ação para este formato que você está conhecendo agora. Eu passei por ele na aula passada. Quem quiser voltar lá e ver um pouquinho da aula passada, você vai ver que o finalzinho da aula a gente terminou com isso, mas agora a gente está aqui reforçando e tratando especificamente desse ponto, tá? Um outro item é o why, né? Why, por quê?
por que precisa ser feito. Isso muitas vezes é importante, tá? Nas corporações, nos grupos menores, existe, eu sempre coloquei para vocês estão trabalhando aqui, vocês estão tendo uma formação para serem líderes ou gestores, ou líderes gestores. Então, muitas pessoas que vão trabalhar com você, tem muitas pessoas que têm um perfil de, você diz, olha, a tarefa que precisa ser feita é essa, a pessoa vai lá e faz, e ela não se pergunta muito o porquê precisa fazer aquela atividade. Tá? Então, existe uma série de vantagens e desvantagens nesse perfil que eu não vou discutir aqui agora nesse vídeo, porque não é o objetivo. Tá? Então, e muitas pessoas só fazem se for explicado a ela o porquê. Por que eu preciso fazer isso? Tá? Então, você, como líder, como gestor, você precisa saber e explicar por que você está fazendo aquilo. Tá? Então, por que eu faço o que eu faço? Né? Então, uma outra coisa assim, muito, muito importante, eu tenho muitas experiências assim, positivas e não tão positivas relacionadas à questão do quem deve fazer. Então, todas as vezes que você fizer uma reunião, procure sempre entrar na reunião com uma estrutura montada relacionada a uma tabela 5W2H, para sair da reunião com essa tabela preenchida. No dia a dia da execução do seu projeto, você vai usar essa tabela como ferramenta de gestão. Entra na sala com a tabelinha montada, ou pelo menos ela mentalizada, para que você possa fazer bem feita a gestão da equipe. Tá? Quando eu coloquei aqui que eu tive experiências que não foram muito positivas, no meio da minha jornada, é que eu já entrei em reunião, chegando assim, pessoal, a gente tem que fazer isso, então gastei aí uma hora e meia dentro de uma reunião, tá? E no final, muitas tarefas saíram sem que eu tivesse definido claramente quem vai fazer, quem deve fazer essa atividade. O que eu até sabia, porque eu até explicava bem, mas eu não definia quem. E o que acontece quando você não define quem vai fazer, essa atividade corre um risco gigante dela não acontecer. Tá? Ou de você mesmo, como gestor, como líder, entrar numa atividade mais operacional que não era a atividade que era para você fazer, e sim para você ter delegado para algum membro da equipe. Então, é muito importante essa coluna aqui desta tabela, quem deve fazer. Evidentemente, eu vou colocar aqui, tá? Eu vou colocar aqui no mapa mental, tá? Eu vou colocar aqui que, no caso, por exemplo, exemplos, tá? Eu vou colocar aqui alguns exemplos. No caso de um planejamento estratégico pessoal, quem vai ser quase sempre você, tá? Então, no caso específico do planejamento estratégico pessoal, vai ser quase sempre você, a menos que você tenha algum mentor, algum coach, alguma pessoa que esteja lhe orientando no planejamento e que você vai precisar dela para executar uma determinada atividade, tá? Mas quase sempre aí vai ser você. Tá? No caso específico, né, de uma empresa, tá? No caso específico de uma empresa, a gente não entrou ainda na parte, vamos dizer assim, onde eu apresento um organograma de uma empresa, onde você tem lá uma estrutura, de repente, uma estrutura mais horizontalizada, que é a tendência nos dias de hoje, ou uma estrutura mais verticalizada. Muitas vezes, numa empresa, quem é alguma diretoria ou algum departamento da empresa, tá? Então, aqui você vai ter que delegar, você você coloca lá na coluna quem alguma unidade, né? Alguma unidade menor de dentro de um setor da empresa, tá? E claro, o diretor, o presidente ou alguém que está dentro dessa parte da empresa, dessa célula da empresa, e ele vai delegar na 5W2H dele, ele vai chegar lá e vai distribuir o trabalho e vai colocar o nome de alguma pessoa ou de algum grupo que vai fazer, que vai entregar, que vai realizar e vai entregar aquela atividade, tá? Eu vou aqui ampliar um pouquinho, tá? Esse conceito para a gestão pública, tá? Muitas pessoas, né, acabam trabalhando aqui na nossa universidade, muito a parte de engenharia e administração, mas de repente acabam se transformando em gestores públicos, né? E vão trabalhar políticas, planejamento estratégico, por exemplo, de um estado, de um município, ou mesmo de uma área, como eu fui secretário de Ciência e Tecnologia aqui em Alagoas, eu acabei fazendo um planejamento estratégico de 10 anos para a ciência, tecnologia e inovação. No caso da gestão pública, tá? No caso da gestão pública, eu vou dar um exemplo aqui, tá?
educação, tá? Quem é que executa, por exemplo, não sei, vocês sabem, existe o Plano Nacional de Educação. De Educação. Tá? Quem executa? Quem é responsável pela execução do Plano Nacional de Educação? Então, notadamente, o MEC, o Ministério da Educação, tá? Ele é o grande gestor, vamos dizer assim, por parte do Estado da educação pública, tá? No Brasil. E aí, quem executa, quem é o operacional, vamos dizer assim, o tático e operacional, para que a gente tenha as pessoas educadas no Brasil. Então, a gente pode ter aqui, no caso do ensino superior, as universidades públicas. As universidades públicas. Então, isso aparece. Se vocês baixarem, tá, um plano de ação, alguma coisa ligada a setor público, você vai ver que grandes planos delegam, sim, uma parte da execução dele para estados, para municípios e para outras unidades assim ligadas àquela área. Tá? No caso, universidades públicas, tá? As faculdades, no caso do ensino superior, né? Faculdades privadas, vou colocar aqui também os institutos federais de educação, tá? Então eu vou ficar aqui, eu vou parar por aqui pelo ensino superior, mas aí teria muito mais aí instituições, né, ligadas ao nível fundamental, médio, enfim. Então, quem executa, lembra que a gente está no 5W2H, quem executa, por exemplo, um plano de ação, um plano de ação nacional. Então, quem seriam aqui essas grandes estruturas, essas grandes unidades, tá? Então, para atingir as metas postas para a educação, então o governo tem aí um conjunto de empresas, um conjunto de autarquias, um conjunto de institutos, fundações, enfim, que vão ser responsáveis pela execução. Tá? Naturalmente que entrando nessas células, entrando nessas unidades, aí vai ter uma, vamos dizer assim, uma subdelegação disso aí. Tá? Então, no caso específico aqui, por exemplo, eu, junto com você, eu estou dando uma aula, tá, específica do curso de administração para engenharias do Centro de Tecnologia, e aí eu estou sim fazendo parte de um grande plano, um plano de educação, onde eu tenho que cumprir com essa minha carga horária agora, que a gente está tendo aqui, você está assistindo essa aula, então tem a carga horária, e isso aí tá, é fundamental, porque a gente, na verdade, está na pontinha lá, na operação, na execução de um plano nacional, tá? Pelo menos assim, era para ser assim, tá? Então, um planejamento estratégico pessoal, empresa, gestão pública, eu dei 3 exemplos para mostrar para vocês que essa tabela é uma tabela que ela pode sim ser usada em vários níveis aí que a gente esteja, seja da gestão pessoal, seja da gestão de uma empresa, de um instituto, de uma autarquia, de uma igreja, seja de um país, de um estado, tá? A gente pode construir coisas assim e isso é bem interessante a gente ter essa noção, essa visão geral, porque a visão geral é o que essa tabela 5W2H nos traz. Tá? Então, onde será implantado, onde será realizada aquela tarefa e quando, tá? Os prazos são fundamentais. Lembra que eu falei para vocês, sonho sem prazo não é nada. Então, para que a gente materialize um sonho, para que a gente tire uma ideia do papel, a gente precisa sim colocar o prazo. Então, se você entrar na reunião e chegar lá e dizer assim que, olha, nós temos que fazer isso, nós não, alguém tem que fazer isso, porque a gente precisa disso feito por causa disso, então que seria o porquê. Então, quem não sair da reunião sem deixar isso bem claro e definido, e onde a pessoa irá fazer, tá, aquela atividade, e se você não especificar prazo, isso vai ficar para o prazo que qualquer um queira fazer, e não é assim que age um gestor eficaz, um líder eficaz. Ele precisa sim, sempre definir prazos para o grupo que ele está liderando, tá certo? Então você precisa decidir a partir daquela data, início e fim de tarefa, mas isso, inclusive, a gente vai ver a importância disso em outras ferramentas tecnológicas, em outras ferramentas de gestão que a gente vai ver na sequência desse vídeo, tá? Então, veja só, aqui a gente cobriu os 5W, tá? E aqui agora eu vou para os 2H para a gente encerrar essa parte aqui, essa primeira parte da aula, tá? Então, uma coisa muito importante, tá, é que muitas vezes a gente chega numa reunião e a gente diz, tudo isso aqui a gente diz o que deve ser feito, por que deve ser feito, quem deve ser feito, onde fazer, quando fazer, mas a pessoa que está do outro lado pode não saber
como. Então, como será feito? Qual é a forma? Qual é a metodologia? Você quer que seja feito de alguma forma especial ou você vai deixar livre? Enfim, existe o risco, né, de você deixar as atividades livres. Por isso que as pessoas perguntam, ok, quando terminou a reunião, todo mundo aqui sabe, todo mundo que está com a sua função sabe o que precisa ser feito. Se alguém não sabe ainda, por favor, se manifeste agora para que a gente possa chegar aqui numa definição clara em relação ao como, a forma com que isso vai se dar. Tá? E, naturalmente, o outro H seria aí o how much, né? Quanto custa, quanto custará para que essa atividade seja executada. Então, observem que claramente aqui a gente já trata, né? Eu coloco aqui a tabela 5W2H, a gente trata do que fazer, mas a gente começa a pensar que não é necessário apenas definir o que fazer dentro do plano de ação. Aqui a gente já começa a deixar mais claro, a entender por que, se a gente precisa mesmo fazer aquela atividade, quando a gente se pergunta por quê, especificar quem vai fazer, onde, quando e como aquilo vai ser feito, porque muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente nem sabe como fazer. Tá? E às vezes a gente não sabe como fazer e a gente delega para outra pessoa que também não sabe como, e você vai ficar esperando que a atividade volte e a atividade não vai voltar porque você não especificou como, a pessoa não sabe como fazer e ela não vai dar o feedback para você de que ela não sabe como fazer. Então, quando chegar na próxima reunião, e aí fizeram as atividades, a reunião de monitoramento, a reunião de acompanhamento, vai olhar um para a cara do outro, né? E um vai dizer que não sabia que era para ele, se você não colocar o quem. O outro vai dizer que não sabia como fazer, que você não falou como fazer. E vai ter sempre um caso que é muito comum, que é assim, não, eu não tinha recurso, eu não tinha dinheiro para isso, então eu não consegui fazer a atividade porque, de repente, me faltou um computador, me faltou um equipamento, me faltou um carro para me levar em determinado lugar porque eu precisava desse recurso e eu não tive nesse dia. Enfim, vai entrar numa reunião e você vai sair da reunião assim, bem frustrado, cheio de desculpas, por que aquelas atividades, por que o plano de ação acabou não acontecendo. Então, essa é a grande importância aí da tabela 5W2H. Tá? Mas antes de a gente passar para uma ferramenta um pouco mais visual do que o mapa mental, eu vou trazer para você aqui um exemplo, mais de um exemplo, tá? Um exemplo de aplicação de uma coisa que eu estou fazendo agora e que vocês estão acompanhando pelo canal aqui do YouTube. Tem uma playlist específica para aprovação de um projeto, tá? Para captação de recursos, para que se tire uma ideia do papel. Então eu coloquei como exemplo 1, submeter um projeto para captação de recursos para o edital Centelha da Inovação. Então, veja só que o que está aqui é uma ação do plano de ação e observem que eu fiz questão de começar a ação com o verbo. O que é que a gente precisa fazer? Submeter. Então, a gente tem uma data para submeter essa proposta e a data, por enquanto, já que ninguém mudou ainda o prazo, é no dia 15 de dezembro. Ou seja, tem uma atividade grande que a gente precisa fazer e tem um prazo para ela. Tá? E o que é que eu estou fazendo? Se você for lá nos vídeos, se você estiver assistindo os vídeos, você vai ver que existe, que já foi posto, inclusive, pelo edital, um conjunto de ações que precisam ser executadas para que a gente chegue no dia 15 e, de fato, submeta a proposta. A primeira ação tá aqui, é fazer o cadastro na plataforma, depois baixar e ler o edital, colocar o cronograma no calendário, fazer uma definição do título do projeto, definir o tema ou tecnologia, descrever a oportunidade, descrever a solução proposta. Eu vou até colocar isso aqui também, porque é muito importante, tá? Eu gosto de colocar sempre verbos, tá? Definir, tá? Definição fica claro, mas eu prefiro sempre começar com verbo, tá? Aqui, descrição é o que? Descrever, tá? Aqui a gente vai ter que, de fato, escrever um texto sobre a oportunidade, tá? Na ação 7, a gente vai ter que descrever aqui a solução proposta. No item 8, a gente vai ter que descrever o diferencial inovativo. A gente vai ter que descrever também a equipe executora, tá? Descrever sobre a equipe executora. A gente vai ter que elaborar um pitch deck, tá? A gente vai ter que elaborar, vou colocar aqui, elaborar um pitch deck, na verdade que é uma apresentação, são alguns slides com comunicação visual legal, assim, para que a gente possa colocar a nossa ideia nesse formato, tá? Então, a gente vai ter que produzir,
tá? Eu vou colocar aqui, produzir um vídeo, que é o vídeo de venda do projeto, um vídeo de pitch. Então, elaborar uma logo, tá? Elaborar, vou colocar aqui, elaborar uma logo do projeto, né? Uma logo do projeto, elaborar o cabeçalho do projeto. Eu estou aqui fazendo algumas atualizações para deixar de acordo com o que a gente combinou, né? Então, submeter aqui a 14ª atividade do plano é submeter a proposta. Submeter a proposta. E aqui, depois que a gente submeter, a gente vai precisar acompanhar o status do processo. Então, ele vai ser avaliado, um dia vai sair o resultado, se a gente ganhou ou não, para que a gente possa ir para a segunda fase. Então, depois que a gente submeter, uma atividade que vai ficar aí de stand-by vai ser acompanhar o projeto. E também tem uma atividade de organizar os documentos importantes que vão ser necessários caso a proposta seja aprovada, você vai ter que apresentar uma série de documentos, tá? Então aqui, veja só que é um plano de ação e aqui a gente, por enquanto, ainda só tem o que? Não está definido o restante da tabela 5W2H. Então, para finalizar os exemplos, tá? Eu deixei aqui mais 2 exemplos. Um exemplo eu vou construir com vocês agora, tá? Mas o outro exemplo eu vou deixar para que vocês pensem, por exemplo, no caso de alguém aqui ir fazer um mestrado ou ir fazer um doutorado, então tem um conjunto de ações que são necessárias, até, por exemplo, você que quer ingressar no mestrado em Engenharia Química na USP. Tá? Se o seu objetivo é esse, o que é que você vai ter que fazer? Então, você vai ter que entrar no site da USP, você vai ter que baixar o edital, você vai ter que ler o edital. Lá tem uma série de ações que você vai precisar fazer para que você seja aprovada no mestrado. E aí, é semelhante, né, um processo seletivo no mestrado, é um processo seletivo, como o nome já está dizendo, e que o plano de ação, basicamente, desse processo seletivo vai estar praticamente todo descrito dentro do edital. Então, para que você seja aprovado naquela vaga, ou para que você seja aprovado neste edital, você vai precisar realizar uma série de atividades, e é por onde a gente começa toda vez que a gente vai participar de algum tipo de concurso. Vai no edital, baixa o edital, lê o edital, porque está dentro dele a resposta sobre quais atividades você de fato precisa fazer. O plano de ação. Tá? Observem que é uma forma de se chegar a um plano de ação. Dentro de um processo seletivo, você vai ter um edital te dizendo claramente o que é que você tem que fazer. No caso específico aqui da matéria, por exemplo, a gente está fazendo um plano de vida e o que vocês têm, na verdade, é que vocês têm que definir, você tem que definir qual é o seu plano, o que é que você vai fazer. Então, isso torna o processo um pouco mais difícil porque a decisão sobre o plano de ação está com você, não está vindo de ninguém que está dizendo o que é que você precisa fazer. Tá? Então, é muito importante, eu entendo e sei das dificuldades, né, que você deve estar tendo agora para fazer, para decidir, para escolher qual é o seu plano de ação, mas você vai ficar sim com a atividade para fazer, que é escrever o seu plano de ação que saiu de lá da matriz SWOT num formato 5W2H, como esse que eu vou te mostrar, e para isso a gente vai daqui a pouco lá para o board do Miro. Tá? Mas antes disso, vamos pegar aqui um exemplo, tá? de uma tabela 5W2H, na verdade de um plano de ação, a tabela vai estar lá no board do Miro, um plano de ação. Tá? Vou pegar aqui vamos fazer um plano de ação assim genérico, que é o que todo mundo faz quando vai submeter, né? Vai submeter-se aí a um projeto de aprovação, um trabalho de conclusão de curso. Eu vou colocar aqui alguns itens. Primeiro, a primeira coisa, definir tema e orientador. Tá? Vou colocar aqui algumas atividades, né? Eu tenho certeza que acontecem, pelo menos aqui na universidade, nas outras universidades também deve ser parecido, tá? Então, a minha ideia é mostrar para você um exemplo de como construir esse plano de ação. Tá? Então, tem aqui uma segunda coisa que normalmente a gente precisa fazer, tá? É preencher um formulário, Na verdade, preencher é baixar, né? Baixar, fazer o download e preencher um formulário para inscrever seu tema de TCC
Aqui você vai precisar de título, tá? Você vai precisar de título, que é uma coisa que já está aqui em cima, né? Definir tema, título e orientador. Aqui tem 3 ações numa ação só, mas não tem problema. Isso aqui é uma questão de forma só, a gente pode depois subdividir, tá? Então, colocar tema, colocar neste formulário em geral aí, título, tema e orientador, tá? E isso aqui é uma das atividades que você vai ter que preencher, tá? E aí tem uma atividade, por exemplo, tá? Vou colocar aqui como uma atividade específica, né? 3, assinar o formulário, tá? Estou detalhando um pouquinho mais o formulário. Depois disso, tá? Enviar o formulário para o coordenador de TCC. Depois disso, o que é que você vai ter que fazer, né? A quinta na verdade, é uma atividade bem maior, né? Que é fazer, elaborar o TCC. Tá? Essa atividade é grande, é uma atividade grande, vai precisar ser subdividida em várias outras atividades, junto com o seu orientador, né? E aí vai ter o quê? O que é que você vai ter que fazer? Apresentar um plano de TCC. Apresentar, que eu falo, é apresentar, defender, tá? Então, antes dessa atividade, tem uma outra atividade que vou colocar aqui como 6, definir data e banca para apresentação do plano de TCC. Então, eu estou colocando aqui algumas atividades desse plano de ação, e isso tem que ser antes, né, da defesa do plano. Eu vou, para simplificar aqui, para a gente não perder muito tempo agora com isso, eu vou colocar aqui a outra coisa que você vai ter que fazer incorporar as sugestões da banca do plano ao TCC em sua versão final. E para simplificar aqui, eu vou passar, tem outras atividades entre essa oitava atividade e outra, mas eu vou colocar aqui como defender o TCC. Tá? Depois disso, tem ainda, tá? Entregar a versão final do TCC, tá? E com isso o objetivo está atingido, o objetivo está construído, tá? Então aqui eu fiz aqui rapidamente um plano para esse segundo exemplo, só que nos 2 planos, como também no seu plano, a gente só tem até aqui feito até agora o quê? E para que a gente vá para essa tabela, eu vou abrir aqui o Miro. Eu estou abrindo aqui a aula 11, a tabela 5W2H, tá certo? Vou dar uma passada aqui rápida, porque vocês já entenderam bem a ideia da tabela, né? Então eu tenho aqui, ó, um exemplo, tá? Tem um formato, veja aqui, o formato visual que a gente tem trabalhado e explorado muito no curso de administração. Ele é um formato que deixa a coisa um pouco mais clara, tá? Então, é claro, eu estou colocando isso aqui no Miro, tá? Que eu tenho essa flexibilidade nessa plataforma, mas aonde você vai fazer a sua tabelinha 5W2H pode ser no seu caderninho de insight, pode ser numa folha de papel, pode ser em qualquer lugar, porque o importante é tê-la. Tá? O importante é ter consciência de que é necessário uma tabela dessa para que você possa fazer a gestão adequada dos processos e assim você consiga atingir o seu objetivo. Mas aqui você definiria, tá? Então aqui estão as perguntas todas, né? O 5W, não vou passar, não vou repetir isso aqui. E por fim aqui uma tabela de quanto a gente vai gastar por cada atividade daquela, tá? Então tem aqui um plano de ação para submissão de proposta ou edital. Então eu vou gravar, na verdade, esse vídeo para colocar lá na playlist do curso de
como elaborar a proposta para o edital Centelha da Inovação, que é um projeto específico, que eu mostrei as ações para vocês aqui. Eu vou construir num vídeo essa tabela aqui e liberar no canal. Tá? Mas aqui a gente está no curso de administração e eu trouxe aqui um exemplo pronto, que a gente até já viu em outra aula, mas agora você tem mais clareza em relação ao 5W2H. Aí eu trouxe aqui ó, o exemplo 2, né, o trabalho de conclusão de curso. Tá? Então, o que está escrito aqui tá, é fazer um TCC na área de concentração do mestrado. Observe que na estratégia desse meu ex-aluno, tá, ele colocou o TCC ligado à área que ele quer fazer do mestrado. Então, ou seja, ele definiu bem uma estratégia e ele fez isso, com certeza, utilizando análise SWOT, onde ele não está fazendo um TCC de qualquer jeito. Ele já está fazendo um TCC que é ligado ao que ele quer na sequência. Tá? Então, ele já vai estudando, já vai se preparando um pouco melhor para o próximo nível dele, né? Então, aqui tem, tá? Não vou passar isso detalhadamente, mas aqui ele fez, ó, definir o tema, fazer pesquisa bibliográfica, construir o plano de TCC, defender o plano. Tá? Então, tem aqui uma série de coisas que ele colocou, tá? Não somente o que, mas por quê. Tá? Vamos pegar aqui o primeiro, definir o tema. Para ter mais clarezas, por quê? Para se ter mais clareza do que trabalhar no TCC. Onde? Aí ele colocou aqui, notebook e reuniões com o orientador, de repente na UFAL, né? ou então online mesmo. Né? Quem? Ele colocou aqui, ó, ele e o orientador. Observe que em todas as atividades tem que ter quem é a pessoa que vai trabalhar e que vai atuar nela, porque você vai precisar, por exemplo, você vai precisar avisar o seu orientador que tem uma tabela que ele precisa fazer, que tem uma assinatura que ele precisa fazer dentro daquele prazo, e você que vai fazer a gestão desse processo aí, muitas vezes junto com ele, né? Então, quando os prazos que você tem, né? Então isso é bom ser definido logo no início, para que a gente não fique atropelando e acumulando atividades aí ao longo do processo. Tem aí o como, tá? Por meio de pesquisas bibliográficas, já a aplicação de funil para a escolha do tema mais viável. Então, ele já está colocando aqui uma técnicazinha, né? Para que ele possa realizar essa atividade. E quanto a atividade vai custar, no caso dele específico, ele não tá dimensionando aqui, colocando as horas do professor, orientador, ele não está colocando aqui as horas dele mesmo, porque isso tudo custa dinheiro, isso tudo... mas no caso específico, de fato, não se aplica, porque a gente está numa universidade pública, e isso não é uma informação que é importante para a gente nesse contexto aqui, no contexto dele de um plano de conclusão de curso, tá bom? Então, é assim que a gente constrói, para isso que serve uma tabela 5W2H, e é assim que a gente pode construir uma, e você vai construir a sua. Mas para finalizar esse vídeo, eu vou, como sempre, mostrar para vocês algumas novidades, algumas coisas que você pode procurar sempre no Google, tá? É uma coisa que eu sempre faço em relação a temas que eu quero estudar ou me aprofundar mais. Você tem essa oportunidade aqui também. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, na busca do Google, tabela 5W2H. E aí você vai ter uma série de lugares aí, ó, planilha, tem um anúncio aqui já, planilha 5W2H, plano de ação 5W2H, planilha para baixar grátis, academia, UOL, tá? Tem uma série de imagens aqui, vocês vão ver aqui, ó, que vai ter aqui, eu gosto de vir sempre imagens, você vai ver aqui um monte de formato, um monte de padrão, tabela 5W2H. Então, o formato, claro, que deixa a coisa visualmente um pouco mais bonita, um pouco mais legal, mas o importante mesmo é tê-la, tá? Então, vocês podem observar até aqui nessas imagens, que já tem, assim, algumas imagens que, notadamente, elas foram extraídas já de algum software. Então, qualquer software de gestão, de ferramentas de gestão, ele vai, por exemplo, ter uma tabela muito parecida com a tabela 5W2H, mesmo que o nome que esteja lá não seja esse, tá? Então, você pode ter nas ferramentas Microsoft Project, Trello e outras ferramentas, você pode ter coisas que sejam bem parecidas e relacionadas com a tabela 5W2H. Tá? Então aqui aí tem assim, você pode baixar aqui, né? Eu gosto muito, tá? Eu sempre deixo esse recado aqui. Eu gosto muito do material, como eu dou empreendedorismo, eu gosto muito do material também da Endeavor. Eu coloquei aqui 5W2H, Endeavor. Então aqui 5W2H, o que é e como aplicar, tá certo? Então aqui, ó, é hora de tirar dúvidas sobre como colocar a produtividade no seu dia a dia. Deixa eu ver se é isso mesmo, 5W2H. Observe que ele está falando aqui de produtividade, então não está usando como uma ferramenta de gestão, de planejamento, e sim como uma ferramenta de gestão. Então aqui vai ter um áudio, né, falando. Então aqui ele faz 5W2 o quê? Enfim, e aí ele vai falando e discorrendo sobre a importância, o que é uma tabela 5W2H.
tá? Então, para finalizar, o que eu quero dizer para vocês é que eu pratico esta tabela, tá? Há cerca de um mês, a gente está construindo um novo projeto junto à Petrobras. Na reunião, a gente teve as perguntas começavam a surgir por parte do cliente, né? Então, estava eu, minha equipe e pessoas da Petrobras, e eles começaram a detalhar a atividade e ele começou a fazer perguntas, e cada uma das perguntas que ele fazia, a resposta estava na 5W2H. Eu orientei que a gente suspendesse a reunião a partir dali, orientei a minha equipe a fazer uma tabela 5W2H, isso foi feito, e na reunião seguinte a coisa fluiu com muito mais facilidade, porque todas as atividades que precisavam ser feitas, elas foram vez por outra, ajustadas, mas a gente tinha o detalhamento de tudo, quem, quando, como, quanto ia custar cada uma das atividades, tá bom? Eu espero que esse vídeo, que essa aula tenha sido importante para você, e como sempre, se ela foi, deixa aqui o curtir, curte este vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para ser notificado em relação a cada um dos meus vídeos que entra no canal do YouTube, e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço!